tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez te encontrar para juntos rezarmos o sagrado texto do Evangelho deste dia. Comecemos o nosso dia respirando a presença de Deus, sentindo na sua respiração a manifestação divina de Deus. E neste respirar, você poder contemplar o movimento de Deus em você. Um movimento que transforma, um movimento que te dá energia, um movimento que te faz leve e suave. Respirar consciente é deixar-se conduzido pela leveza de Deus. É esta leveza de Deus que nos torna homens e mulheres diferentes. Respirar consciente é viver esta integração entre eu e Deus. Te convido a viver intensamente esta prática. E se você coloca na tua vida esta prática atenciosa de respirar consciente, a sua vida se torna diferente. Por isso, fique na presença de Deus. Vibre Deus na tua respiração. O texto que hoje nos oferece a igreja é o texto de Lucas, capítulo 11, versículos 37 ao 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, percebamos que os embates entre os fariseus e Jesus, a partir deste capítulo, é crescente. Jesus é convidado a fazer refeição na casa de um fariseu. Certamente a intenção deste fariseu não era uma receptividade, não era aprender com o mestre, como a sequência do texto vai comprovar isto. Mas a intenção deste fariseu era simplesmente provocar. Era simplesmente querer pegar Jesus em alguma falha para ter material para colocar Jesus à prova. E aqui, a sequência do texto mostra que o fariseu, ao ver Jesus que agora está sentado na sua casa, o fariseu fica admirado. A admiração do fariseu
não é pela santidade de Jesus. A admiração do fariseu não é pela maravilha, pela beleza que é Deus. Não é pela satisfação de estar acolhendo em sua casa o próprio Deus. Nada disto. A admiração do fariseu é porque Jesus deixou de lavar as mãos antes de tomar a refeição. Quanta incredulidade! E aí, o fariseu simplesmente encontra uma deixa para ser chamado a atenção e não Jesus. Jesus aproveita esta admiração do fariseu para ensiná-lo e para dizer o que ele deve fazer. Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de roubo e maldades. Jesus dá aqui uma certificação, uma comprovação daquilo que o fariseu manifesta ser. Vós lavais o copo e o prato por fora, mas esqueceis de lavar por dentro. E diz Jesus em seguida: insensato, ou seja, hipócrita. Insensato é aquele que vê o pecado no outro, mas o pecado que eu vejo no outro é aquilo que estou omitindo de mim mesmo. O pecado, na verdade, não está no outro, mas está em mim. Só que eu prefiro não olhar o pecado em mim, eu prefiro olhar no outro. Dói menos olhar no outro. E Jesus aqui, ele faz o caminho inverso. Ele mostra o pecado que está em ti e a santidade que está nele. E aqui sim é o caminho correto. Jesus, que é Deus, que olha as entranhas de nossa vida, não como aquele que pesquisa e que nos vigia, mas aquele que nos fez, ele nos conhece, pois somos obra dele. Insensatos, diz Jesus aos fariseus. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Ou seja, aquele que conhece o teu exterior, será se não conhece também o interior? É claro que conhece, de Jesus, pois fui eu que fiz o teu exterior e fui eu que fiz o teu interior. Portanto, eu conheço ambas as partes. E conclui Jesus, fazendo um convite ao fariseu, quando diz: antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficarás puro para vós. Como que tu, fariseus, poderá curar a tua impureza interior? Praticando a caridade, exercendo a caridade. De tudo aquilo que tu tens, deis aos pobres, aos que precisam, aos que necessitam. Esse convite vale para nós também. Jesus se dirige a cada um de nós e diz: retribua, dai esmola de tudo que possuís. É mais do que necessário, caríssimos irmãos e irmãs, em um mundo tão capitalista, tão envolvido pelo ter, é preciso descermos um pouquinho o nosso pedestal e reconhecer que não só do ter vive o homem, mas o homem, ele se satisfaz e se realiza quando desce para a dinâmica do ser. O ser é quando eu percebo que eu não sou Deus, mas que existe um Deus acima de mim. E que eu não estou sozinho neste mundo, mas existem irmãos ao meu lado,
que necessitam da minha ajuda, da minha mão estendida. Rezemos ao nosso bom Deus, para que nós deixemos de olhar o pecado, o meu pecado no outro, como fez o fariseu, e passemos a praticar o que nos ensina Jesus, a caridade, o amor aos nossos semelhantes. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,